Rapaziada, o Flamengo já começou a preparação para pegar o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil nessa quinta-feira. Separei um corte do treino e também o que a mídia esportiva tem falado do Mengão após a goleada para cima do Corinthians. Créditos na descrição. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom dia, bom dia. Josh, aprendeu espanhol com... Un poquito. Hablando Estoy español. hablando muy mal ainda. Voy a enseñar cositas. Algunas cosas. Lado, vem. Vem. Boa. Vamos lá. A bola é um toque, hein? Vai, um toque na bola, vai. O Wesley deu o toque, o Cebola deu o toque, sai pra lá, Cebola. Boa. Vai. Isso, vem embora, vai. Um toque só, vai embora. Dá o time. Dá uma passada lá. Boa. Vai embora. Boa. Vai. Espera na barreira. Boa. Isso, Wesley. Espera pra sair. Boa, Gerson. Isso. Chegou na posição inicial, segura. Chegou na posição inicial. Isso. Espera acabar. Vamos, vai. Vem. Faz o X. Vai embora. Isso, vamos. Mobilidade. Aí abre a passada. Isso. Mobilidade varia. Velocidade. Boa, feito. Vamos. Isso. Vamos. Vem. Isso. Aí agora aumenta. Isso, Wesley. Vamos. Boa, Pedro. Isso. Vem. Isso. Boa, Flamengo. Ali, isso. Ali, vai dentro. Vamos. Boa. Vamos, que tem tempo. Espera bem ali na frente. Vem, BH. Isso, vem, Misha. Um toque na bola, vai. Boa, Léo. Dá o time, vem. Um toque na bola. Chega batendo, encontra a bola, vai. Vem, Misha. Isso, boa, Misha. Boa. Pedro, isso, vamos, vem. Vai trotando e agora tem que ser. A bola. Boa. Alex, vem. Dá só o time. Vou fazer só da posteira, Alex. Espera acabar essa Fechar, dá o time. Isso, direita, esquerda. Vai embora, vamos. Isso, vai, ritmo. Acabou a mobilidade, sai o outro. Vem, ritmo. Encontra a bola. Vem, isso, encontra a bola. Boa, vem. Encontra a bola. Vamos, Flamengo, por favor. Boa chapa aqui. Isso aí. Vamos, encontra a bola. Vem. Encontra a bola. Passe bom. Isso. Vamos, vem. Vamos pro Maracanã, então, falar do encontro entre Flamengo e Corinthians. Vermelho com seu e preto placar. de verdade. De verdade. É legítimo, eu diria. Sim. Claro, um lugar que cada um deles ocupa neste momento no cenário do futebol brasileiro. Eu canso de falar isso também, porque eu acho que a grande indignação do corintiano nesse momento pode e deve ir muito além das quatro linhas, né? Porque o Corinthians hoje era para ser um pouco o que o Flamengo é também, né? Eles deviam estar no mesmo, né? Sim, eu acho que, né, entre eles hoje a questão que os aproxima é a popularidade dos times só, né? Então, e também o recente título estadual que cada um ganhou. Só que pro Corinthians parecia que tinha acabado o ano, o Flamengo estava começando o ano. Os dois foram campeões estaduais. O Flamengo evoluiu bastante em relação ao título estadual. O Corinthians estagnou, parou. Não é só pela demissão do treinador, os jogadores mesmo, a direção, contas recusadas. Tal. O Corinthians é uma bagunça. E no jogo, isso não entra exatamente em campo, mas o Corinthians tinha um técnico interino, recém-chegado no Sub-20, foi mal armado, mal escalado, sem mobilização dos principais jogadores, goleiro, Memphis Depay, muito abaixo de todo mundo, o Yuri Alberto. E o Flamengo, no primeiro tempo, foi espetacular mesmo. Acho que foi a melhor atuação de um time no Campeonato Brasileiro. A gente vê nessa trama, por exemplo, é um negócio, né? Vai muito além do 4-0. Exatamente. Né? E o Flamengo, acho que não teve tantas facilidades, Mandrake, mas... Olha, você tirou as palavras da minha boca. E acho que também é do Oscar Ulisses. O árbitro é muito fraco, o Ramon Abate é fraco, caseiro, fraco, mas isso aí no 7. Fez por isso. Né? E o Corinthians escapou de um vexame maior.
E, curiosamente, o técnico, a gente vai falar dele daqui a pouco, estava lá assistindo, mas não tinha sido apresentado oficialmente ainda, não pôde dirigir o time, estava assistindo o Dorival na tribuna, o time ser esmigalhado pelo Flamengo, que reassume a liderança do campeonato, né? Pois é. Não, assim, você citou essa coisa de como é que o interino armou o time e tal. Eu acho que isso poderia equilibrar um pouquinho mais. Não sei se ia livrar o Corinthians de uma derrota do jeito que foi. Talvez com um placar um pouquinho menor e tal, mas... Menos pela tática, mais pela mobilização, você entende, Vladir? Se você pega um time em que o principal jogador, Memphis Depay, deu uma entrevista que derrubou o treinador anterior, como é que o Orlando Ribeiro, recém-chegado ao sub-20, vai falar, Memphis Depay, dá um carrinho, dá uma ajudada aqui atrás. São coisas incompatíveis, né? De um clube acéfalo. Né? Então, essa questão, eu acho que por isso a tentativa do Dorival é uma tentativa de alguém experiente que possa ter ascendência sobre atletas que muitas vezes se acham, ou estão se achando depois do título estadual, melhores do que eles são. E a gente tem que ver até onde vai essa ingerência do Memphis no Corinthians. O 2025 do Memphis até agora teve o título, ele foi bem, a subida na bola, mas uma espécie de dono do clube. Eu quero a camisa 10. Ontem ele poderia ter subido na bola antes de sair do jogo, né? Eu quero a camisa tomando 10. 3-0, né? Então... Vocês lembram que... Vai sair do jogo mesmo? Vocês lembram que já não é de hoje que eu estava falando do comportamento dele em campo, muito antes de subir na bola, que me parecia meio assim, às vezes até desleal com quem estava jogando contra, mas é só uma impressão. Quer falar, Oscar? Não, eu acho que você abriu bem a matéria dizendo que o jogo mostra onde estão Flamengo e Corinthians hoje no cenário brasileiro. Normalmente esses clássicos, às vezes, os clubes que tá mal, que está mais fraco, conseguem anular um pouco a força do que está melhor por conta da história. Entra um lado emocional, entra um peso no campo, além do futebol. Mas ontem não teve nada disso. Quer dizer, mostra claramente onde está Corinthians e onde está o Flamengo no momento atual. A diferença é muito grande. Bom, o Arnaldo, quando falou aqui, já tinha citado isso, né? O Corinthians tem hoje, estava a primeira chamada para 6 da tarde, a segunda para 7 da noite, portanto, 1 hora e pouco atrás, se reúne o Conselho Deliberativo para tratar das contas que receberam indicação para não aprovação do Conselho Fiscal na sexta-feira. Inclusive, mas essa é uma parte que eu estava falando com isso, Mauro. O diretor financeiro... Né? Diretor financeiro que falou do acordo com o Dorival, pede as contas na sexta-feira também. Então, né, a confusão está estabelecida lá. Mas eu vou tocar a bola para o Mauro, eu vou falar o seguinte, o que eu quis dizer é que, acho que o Oscar entendeu muito bem, há times que não podem desejar ser o Flamengo. O Corinthians pode. E talvez bem administrado fosse um rival... ali... Só que a distância entre a boa administração e a realidade ela é enorme. E no que o Dorival que a gente vai ver aí, Mauro César, a gente tinha até preparado um outro ilustre dele, porque tem essa coisa dele ser o nono treinador aí a dirigir os 4 grandes times do estado de São Paulo e tal, mas preferimos as imagens mais recentes aí dele. Não sei se, bem lembrou o Arnaldo aqui, que era uma reapresentação e tal, mas tá mais vendo o treino do que dentro do treino. A questão do Dorival, eu entendo assim, ele é um técnico que costuma dar resultado no curto prazo, depois não tem, digamos assim, muito sucesso por muito tempo, né? Costumam ser períodos curtos. E do jeito que está o Corinthians, para ele não é tão complicado. Pega o time do buraco, qualquer progresso vai ser transformado em algo fantástico. E o Corinthians tem uma mídia corintiana que é especialista em agenda positiva. Sempre se busca um aspecto positivo, que é péssimo para o clube. E é muito ruim, eu acho. Porque você só fica maquiando a realidade. Né? Até você usou uma frase no começo, né? Nesse contexto, o Corinthians não pode ter um time para competir com o Flamengo, porque o Corinthians tem dívida de 2,5, sei lá, ou mais bilhão de reais. É isso. Isso é tratado como algo secundário. Ou não deveria ter, né? Porque tem um time que custa mais do que ele poderia pagar. Então ele tem um time que poderia pagar. Aí é cobrado pelo Cuiabá, cobrado não sei quem, a vida e mexe tem transfer bancas. Então esse clube hoje não pode ter nem o time que tem, que é um time com bons jogadores. Mas está bagunçado, mal treinado. O trabalho do técnico que saiu também não era bom, apesar de ganhar o Campeonato Paulista. Né? Eu acho que isso ficou bem claro, tanto que ele foi demitido logo depois. Se é tão bom assim, por que foi embora? Mas tem nesse momento... chorando, adeus, não sei o quê. Uma vez anunciado, Mauro, tem um técnico melhor do que o que tinha? Eu acho que não é muito melhor, não. Mas eu acho que ele é um especialista em pegar um clube numa situação assim e fazer o time dar uma organizada. O Dorival no longo prazo, o Ramon Dias. O Dorival não costuma mas fazer muito sucesso. Incêndio. Mas para o primeiro momento, eu acho que ele vai conseguir arrumar mais o time.
né? Agora, sobre o Memphis Depay, semana passada até falávamos aqui sobre ele, até falei, domingo tem um jogo no Maracanã. Esse é o Flamengo jogo. e Corinthians. Ele não aparece em jogo grande. Apareceu na final paulista, não jogou grande partida. Pipoqueiro. Não jogou nada, mas não fez um grande jogo. Subiu na bola, chamou a atenção, que foi ali uma esperteza dele, tudo funcionou. Mas jogar futebol não é subir, tá? É chutar a bola, cabecear a bola, bater no peito, dar passe, lançamento, gol. Não fez nada demais contra o Palmeiras, nos 2 jogos. E aí subiu na bola, chamou a atenção por conta daquela peripécia dele. Então eu falei, domingo tem um jogo com o Flamengo do Maracanã. Esse é um jogo para ele chegar a destruir. Aí ele vai, disputa uma bola, saiu. Pois é. Saiu. Ou seja, ficou machucado, tudo, não sei qual é a gravidade da lesão. Mas na verdade é o seguinte... Era um jogo para só sair se realmente fosse tinha que sair na maca. O Memphis Depay saiu do jogo e quem ficou ali bancando bobo, tomando cartão, foi o Romero, por exemplo, que tomou um cartão amarelo porque botaram ele na roda. Quando subiu um pouco a marcação, os caras do Flamengo, foi o Wesley, o Gerson e o Léo Ortiz. Ficaram trocando passe ali num pedaço pequeno do campo, perto da área do Flamengo, e o Romero para lá, para cá, até que ele deu uma pancada no Wesley, tomou um cartão, e eu pensei, cara, o Depay já estava para sair, né? O Depay sai do jogo, vai sair do jogo, né? É a grande estrela, e o coitado do Romero, coitado no sentido, um jogador que é meio que o patinho feio, mas que entrega muito, né? Entrega muito, para mim até surpreendente como ele voltou para o Corinthians, como ele ainda é útil, depois de ter rodado por aí e voltado. Aliás, a gente também falou do Romero aqui outro dia, e depois eu fui ler alguns comentários, as pessoas estavam falando, mas como assim não dá valor para o Romero? Não dá, o pessoal de dentro, a torcida, eu sei que tem o Romero em alta conta. Sim, eu quero dizer o seguinte, nesses jogos, o cara que veste a camisa, cara, ele tem que estar em campo, ele tem que fazer alguma coisa, tentar organizar, o técnico está perdido, o técnico não tem culpa nenhuma, o rapaz foi colocado nessa bucha aí para tentar comandar o Corinthians contra o... E o Flamengo é um time ainda muito inconstante. O Flamengo, pouca semana, perdeu para o Central Córdoba no Maracanã. Então, eu acho que uma vantagem que o Flamengo tem em relação ao Corinthians, com a relação da mídia, que cobre mais atentamente, que o Flamengo não tem agenda positiva. O couro come. Perder para o Central Córdoba é cobrança. E ontem o Felipe Luiz até mandou uma lá na coletiva, que eu achei muito infeliz. Do jeito que a comunicação hoje, uma agenda positiva sempre tem, né, Mauro? Talvez quando pese perde, menos, mas que tem. Quando perde, não, tem de um ou outro lá, mas quando perde, muita crítica. O Flamengo é muito cobrado e tem que ser assim. Não tem agenda positiva nada, pau quebra mesmo. Tomou de 4-0, não importa se apresentou o Dorival, se chegou ao Guardiola. O dia seguinte é crise, gente. Futebol é assim, é crise e cobrança, porque esses caras são muito bem pagos, são jogadores importantes, muito bem remunerados, investimento elevado, eles têm que entregar mais. Acho que então quando um time grande vai lá, jogar fora de casa, toma uma surra dessas, no dia seguinte parece que não houve nada porque chegou um outro técnico. Eu acho isso meio estranho. Isso já acontece há muito tempo no Corinthians. Porque você fica... olha, você vai no médico, o cara te dá o exame e fala, você está doente, tem isso. Você pega tudo fora, faz tudo errado. O Corinthians é isso. Porque é como se o médico não dissesse o que ele tem. E aí os problemas eles vão se sucedendo, vai vivendo uma ilusão atrás da outra. O que não costuma acontecer no Flamengo. E ontem, como eu estava dizendo, o Felipe Luiz, ele meio que reclamou, até eu concordo que parte das críticas que recebe são absurdas, como quarta-feira, terça, né, o jogo da LDU, o jogo na altitude, o Flamengo não perdeu o jogo, era não perder, então você tem que ter um pouco de estratégia também. Poderia ser um pouco melhor, poderia... É que o final ali ficou meio melancólico. Poderia agredir um pouco mais, mas era um jogo para não perder. O Flamengo não toma gol há 5 jogos. O Flamengo não toma gol há 5 jogos. Sabe quantas finalizações os adversários do Flamengo tiveram em média nos 5 últimos jogos? 1,4. Na direção do gol. O time concede poucos arremates na direção do gol e não tem tomado gol. Isso é um progresso. Isso é importante também. Agora, que o Dorival tem que fazer no Corinthians. E que tem que fazer urgentemente. E pode parecer incrível, toma muito né? gol. Os 3 gols fora de fora da área ontem. O Flamengo não chuta de fora da área, ontem chutou todas. Primeiro tempo, 10 arremates do Flamengo. 7 fora da área, 3 fora do gol. Então, o Corinthians é fraco nesse tipo de fundamento também. Tomou 2 do Palmeiras, por exemplo. Não só o Corinthians, futebol brasileiro de uma maneira geral, né? Quando você imagina, só você ver o jogo do Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras, que é um outro time que está brigando na ponta, também não tem, está muito longe dessa eficiência. Tá? Sim. Ainda tá. Ontem acertou mesmo no gol um chute. Ainda tá, sim. Né? Mas no gol. O Bahia foi um adversário muito, a gente vai falar, muito mais difícil do que o Corinthians foi pro Flamengo, né? Sim. Acho que a gente pode encerrar essa parte do Dorival. Perguntei aqui para o Mauro se estava mais bem servido de treinador, porque é o seguinte, o Arnaldo aqui, Oscar, vive falando, o Mauro também passou nisso, o Corinthians tem um elenco que é um elenco de respeito, agora tem que, no mínimo, voltar para a Libertadores. Eu não vejo outra saída que não seja essa. Entendeu? Eu acho que também é a expectativa da torcida... E é uma exigência que se tem que fazer ao Corinthians, né? Porque um time desse tamanho tem um elenco, no mínimo, razoável para bom, é para brigar para tentar chegar em Libertadores e mais. Teria que ser mais.
Mas o momento do Corinthians hoje, por conta de tudo que cerca o time, é muito desanimador. Eu vou aproveitar Mas tem só uma coisa, né? O Dorival no Flamengo e no São Paulo, nos dois clubes, o Flamengo ele chegou na segunda parte da temporada, mais pro final, ok. Mas os dois clubes ele se preocupou com as Copas. Ele não fez bons brasileiros, né? É verdade. Nos dois clubes. Então, né? É o que ele vai fazer. É o que ele vai fazer. Então, o primeiro jogo dele é Novo Horizontino na Copa do Brasil. Você vai ver o Corinthians, né? O Corinthians vai jogar tudo na Copa do Brasil, vai tentar se classificar na Sul-Americana, não pode mais tropeçar e tal, porque foi assim que ele trabalhou